Tô acordando cedo pra trazer esse vídeo pra vocês, hein? Não esqueça de usar o nosso código. Ó, tá vendo aqui? Minha irmã ficou com a senha do meu e-mail e do banco, porque se eu tivesse alguma emergência, ela poderia acessar e etc. Eu disse, tá, mas e do Facebook? Eu saio ou deixo lá, né? This has been my favorite breakfast. E o vídeo de hoje... Ai, Ana, sai. Porque eu não quero estar com a tua conta e que as pessoas achem que tu morreu. E dá um joinha aí, um like pra nos ajudar. Eu acho que viver totalmente offline é muito difícil e talvez não seja desejável, assim. Welcome to my channel. Se inscreva e compartilhe, ok? Tudo que acontece em qualquer lugar do mundo hoje, a gente sabe imediatamente, né? E quando alguém me pergunta se eu acho que é possível viver offline, eu, por exemplo, que sou digital influencer, bom dia. Eu durmo e acordo pensando em conteúdo. E por mais que hoje eu gere um conteúdo que eu penso, nossa, super legal, coloquei lá nos meus stories, deu 24 horas, ele acabou. A maternidade é a oportunidade que Deus tem de colocar, de mostrar para todas nós mulheres que a gente está no mesmo nível, Quando eu me demiti do meu primeiro emprego, que eu tinha muito trabalho, que eu tinha uma vida assim, bem workaholic, eu decidi parar para só cuidar das crianças, né? Então ali eu vi a oportunidade de compartilhar com as pessoas que o meu momento de maternidade, que é sempre muito pleno aí no Instagram de todo mundo, nem sempre é um mar de rosas, que existem muitos espinhos. Você tira a fralda de um pra trocar, 1 segundo que você vai pegar a fralda, olha isso, gente. Detalhe, vem gente na minha casa hoje, quero ver quem vai querer ficar aqui nesse fedor. No seu dia a dia, em geral, ele é uma coisa que fica escondida, ele é o backstage, né? Por exemplo, eu que tenho o Bafafá, que é um show que eu faço, um stand-up. Para sua esposa ganhar uma drenagem linfática ou uma massagem relaxante, você só precisa fazer o seguinte, solta o som aí, DJ. Eu mostro a hora que eu tô no salão, a hora que eu tô pintando o cabelo, a hora que as crianças estão chorando, a hora que eu tô dando banho. Mari, fala a verdade, você não fica puta que seu marido vai viajar 2 vezes por ano pra surfar e você fica sozinha com as crianças? Com uma certa frequência eu penso, não, gente, não dá mais. Olha, eu vou viver um tempo online e depois eu vou me desconectar. Não sei se um dia eu de verdade vou ter coragem de fazer, mas passa na minha cabeça. A pesquisa Todo Mundo Quem nasce da percepção de que o Brasil era uma potência nas redes sociais, com um número gigante de usuários e com um uso muito intenso, mas que quando comparado esse número de usuários ao número total da população, ainda sobrava muita gente fora. A gente falou com pessoas de 14 anos até 65 anos de idade, de todas as classes sociais, todas as regiões do Brasil, foram mais de 12 mil entrevistas. O nosso intuito foi entender quem eram essas pessoas, por que elas estavam fora das redes sociais e como isso tinha impacto na vida delas. Eles têm um comportamento, não é que não são digitalizados, porque às vezes quando a gente pensa, essas pessoas são ermitões, não gostam de ter amigos, não gostam de conversar. E não, elas dizem, não, eu quero estar com as pessoas, eu quero conversar olho no olho, eu quero encontrar ao vivo com elas, eu quero cuidar da minha vida, minha alegria pública não é igual à minha alegria privada. Eu estou contando isso pela primeira vez, um sentimento bem do meu coração mesmo, que a falta de privacidade não me afeta, eu gosto de exposição, mas a exposição dos meus filhos, eu penso que eu vou ter que começar a rever isso, porque eles são crianças, né? E sucesso para crianças é um cuidado muito grande. A gente trata na pesquisa, a gente criou esse conceito, né, de repertório narcisístico. O que seria isso? Seria essa ideia que para tu estares ali na rede social, tu precisa manipular a tua autoimagem. E manipular a tua autoimagem quer dizer transformar a tua vida em conteúdo, os lugares que tu vai, né, o que tu vive, e que isso, além de dar muito trabalho, essa produção, ela pode gerar muita frustração. 90% das pessoas gostaram também do meu cabelo. E os que não gostaram, ai meu querido, desculpe,
e é uma caça de likes, e aí então tu bota uma foto, de repente não sai como tu quis, então tu tenta melhorar na próxima, e isso é um jogo que se torna realmente vicioso porque produz dopamina. Look da Night, quem vê pensa, né? Na minha timeline, eu consigo, se eu quiser rolar, eu consigo ver a história e as postagens das 5.000 pessoas? Não. Ele só vai dispor para mim aqueles amigos que um dia eu curti. Ou seja, aquelas pessoas que tenham o mesmo ponto de afinidade, de ideias, de visão de mundo. É como se nós vivêssemos num mundo customizado, onde você tem mais de você o tempo todo. O narcisismo, no fundo, ele tem uma base anterior que é a insegurança pessoal, né? Existe um estudo americano que correlacionou que quanto maior foi o uso da tecnologia, maior era a chance de um indivíduo desenvolver um transtorno da personalidade narcisista. A gente já sabe que o vício em redes sociais ou o vício em relação à tecnologia, ele já deveria ser entendido como um problema de saúde pública. Na China, onde eles se orgulham de ter uma das internets mais rápidas do mundo, já existem mais de 150 hospitais voltados exclusivamente ao tratamento das dependências tecnológicas. Lá já é considerado um problema de saúde pública. Quando nós começamos a trabalhar com relação às dependências tecnológicas, alguns pesquisadores chegaram a dizer o seguinte: olha, isso que está acontecendo, na verdade, não tem nada de novo, é simplesmente velhos perfumes em novos frascos, né? Então, o indivíduo que vai usar de uma forma excessiva a internet ou o jogo é porque ele já apresenta depressão. Alguns estudos vão dizer que são pessoas que teriam uma baixa autoestima, né? Então elas precisariam postar de uma forma bastante frequente, até compulsiva, para que isso se torne uma maneira de alavancar a imagem social, e na medida em que elas receberiam mais likes, isso faria então com que elas se sentissem doses pontuais de satisfação e bem-estar. Então, de novo, a gente se correlaciona com a dopamina. O fim dos likes do Instagram vem com um propósito do ponto de vista do Instagram, né? As pessoas se preocupavam muito com números, número de likes, quanto aquilo ia gerar, qual que é a métrica que aquilo ia ter. Isso atrapalha de alguma forma a saúde mental, né? Assim, até o comparativo que as pessoas têm de olhar e falar assim: nossa, fulano tem 15.000 likes numa foto e eu tenho 10. Isso quer dizer que aquela pessoa é muito melhor do que eu. Tô amando o resultado. Eu usei as minhas redes para me tornar uma mulher bem-sucedida. Já briguei tanto, gente, com os meus seguidores. Eu falava assim: meu Deus, dá para vocês fazerem assim, vai cair o dedo. Vocês ficam falando comigo por direct, quem está me contratando não vê que vocês estão falando comigo aqui. Eu preciso que vocês falem lá no post. Então eu falo: poxa, vai lá, porque é isso que me traz o engajamento, não custa. A galera que trabalha com isso está reclamando e que gostavam de ter esse número, né, essa métrica, assim, que mostrava nitidamente o quanto eles são bons no que eles fazem. Se você tem um número X de seguidor, é importante você ter um número ali de like para as marcas que me contratam como influencer. Então você fala: poxa, essa foto deu tantos likes, então o público tá gostando disso. E na verdade, acabaram os likes para quem tá olhando ali no Instagram. Mas eu, como agência, consigo ver os likes das pessoas. O vestido que eu tô usando hoje dá para ser usado tanto em casamento quanto em balada. Olha só, a manga dele é transparente. Eu acho que a gente passou de uma era em que, há uns 15, 20 anos atrás, as pessoas tinham a separação clara do que era estar conectado ou não estar conectado. Então você tinha a internet lá, lembrando do que era discado, né? A pessoa sentava no computador, ela se conectava e aí ela entendia que ela estava atravessando uma dimensão e ali ela estava se conectando, né? Hoje em dia, a gente vive numa realidade mista. Se elas estão dormindo, elas continuam conectadas, né? Se as pessoas estão em outros lugares que não nas casas delas ou em qualquer outro lugar, elas continuam e querem estar conectadas para ter mais informação sobre aquilo, consultar mais coisas sobre aquilo. Então, essa separação não é muito mais possível dentro do que a gente vive, né? Esse dia eu vi uma imagem de um jogo de futebol que pegava o gol e a plateia. Milhares de celulares registrando e um senhor e uma senhora bem velhinho assim, ó, só comemorando. Eu me sinto perdendo muito mais por estar muito conectada, é porque você acaba se dispersando ali
E aí você fala, meu, o que eu tô vendo isso, né? Nada a ver. O que ninguém conta é que todas essas plataformas, elas possuem por detrás, na concepção original, o que a gente vai chamar de mecanismos de persuasão. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos o velho caça-níquel. Hoje as máquinas de caça-níquel não têm mais alavanca, elas têm botão, exatamente para fazer com que você consuma mais. Então, é mais ou menos o mesmo padrão, né? Quando você faz aquela rolagem, ela é infinita. Então, isso vai criando, sempre por detrás, mecanismos que te fazem navegar mais do que você tinha inicialmente planejado. Ou seja, não é à toa, então, que as empresas de tecnologia hoje valem mais do que as de petróleo ou energia no mundo. Eu era editor de um site de notícias e os comentaristas estavam lá brigando com alguma coisa. E era tanto comentário o tempo todo, e a gente estava prestes a viajar, e eu estava na fila do embarque, estava lá respondendo comentário. Eu olhei e falei, não, quer saber, nada vai acontecer. Eu desliguei o celular pelos 5 dias e foi muito bom. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas falando que querem fazer um detox de Facebook, de Instagram, de mídias sociais. Eu acho que eu percebi que eu estava ficando muito irritadiço, assim. Eu gastava muito tempo, entrava em discussões aleatórias, e eu vi que isso estava mexendo com o meu humor. Assim. A gente vive consumindo a vida das outras pessoas, às vezes, e não olhando para a nossa, justamente para ter uma fuga da realidade. Tem uma frase que eu gosto de um cara chamado Nassim Taleb, um filósofo, que ele diz que ser inteligente hoje é cada vez mais ser seletivamente ignorante, né? Então, assim, eu não entendo exatamente o que está acontecendo na Bolívia e tudo bem. De vez em quando eu parava para comer ou para tomar banho, mas era muito raro eu tomar banho. Não sabia mais nem ler um jornal, sabe? Eu fiquei offline por exatamente 1 ano, de 2 de dezembro de 2015 a 2 de dezembro de 2016. Foi um projeto artístico que eu desenvolvi e foi uma provocação mesmo. Eu fiquei para entender quais seriam os impactos, e sendo uma pessoa de uma geração que nasceu desconectada, mas que vive imerso num ambiente hiperconectado, privilegiadamente também, porque tem muita gente ainda, principalmente no Brasil, que não tem esse acesso à internet. Eu me senti, no início, assim, muito carente, muito desaparecia, assim, ninguém mais me procura, ou como é que se dão essas relações, sabe? Foi bem esquisito, foi bem difícil, eu diria. Aqui é uma carta, enfim, eu recebi várias cartas, eu estimulei essa troca através das cartas. É o celular que eu usei na Espanha. Eu tinha um smartphone, eu troquei por um celular desses comuns, só de botãozinho, e deixei de acessar tudo. Então, pesquisas deveriam ser através de livros, informação através, sei lá, de jornais. Eu queria entender qual é o uso cotidiano de toda essa tecnologia, né? E então é tudo mesmo, assim, tudo. Música, filmes, o que fosse. Eu precisava comprar jornais, eu me dei conta nos primeiros dias que eu não sabia mais nem ler um jornal, sabe? E não pelo ato de ler, mas pelo hábito de parar e ler uma matéria, e como tu busca informação. Eu imaginava que o meu uso era um uso mais ou menos controlado. Eu não me considerava uma pessoa super viciada ou uma pessoa dependente ou que fosse tão imersa nisso, assim. Quando ele tinha uns 10, 9 anos, sempre foi um menino muito sapeca, brincalhão e tal. E a partir de um certo momento na escola, ele começou a ficar retraído. Ele sempre foi muito miudinho, baixinho, totalmente diferente do que é hoje. A gente tardou o máximo para dar celular para eles, mas com 13, 14 eles já tinham celular, já tinha tablet. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ligar o computador. Normalmente eu acordava 8 horas, ficava até acho que mais ou menos meia-noite, 1h da manhã no computador.
Foram 3 anos de vício completo e sem parar. Não tinha aquele momento que eu falava, vou almoçar com os meus pais, vou tomar banho certinho, vou me alimentar certinho. Não tinha. Era 3 anos de só computador, a minha vida era só o computador. O que a gente percebeu é que ele começou primeiro acordando cedo, ficava até por volta do horário do almoço, porque a gente tinha que pedir para ele almoçar, e muitas vezes ele não almoçava, ficava até a noite, por volta de 15 horas, 16 horas por dia. Ele, que era todo um menino sapeca, bem carinhoso com a família, parou de sair, parou de ir na casa da avó, assim, parou de sair com, não é nem amiguinho, mas assim, parou com essa história. Ele ficava o dia inteiro aquela coisa no computador e a gente falava, Matheus, e aí ele ficava bravo, não queria sair, era toda uma negociação para ele sair. A gota d'água foi quando o irmão dele mais velho foi brincar e acho que desligou o computador sem querer, ele bateu e aí ele começou a agredir. E aí eu vi que a coisa tinha saído fora do controle. Os jogos de computador, eles não são mais como os jogos de antigamente. O que isso quer dizer? Quando nós, algumas décadas atrás, jogávamos Atari ou qualquer outra plataforma, ao final do jogo existia aquela seguinte colocação, game over, né? Ou você ganhou ou perdeu, acabou o jogo. Hoje, esses jogos, eles se auto-perpetuam e o pior, eu não jogo mais sozinho, eu jogo em turma. Então, por exemplo, imagine que eu faço parte do mesmo time. Você está no Japão e eu estou aqui no Brasil. Se eu saio do jogo, eu vou te prejudicar. Então, existe, de uma forma muito subliminar, uma pressão grupal para que eu continue. Normalmente, as partidas demoravam 40 minutos, 50 minutos, e eu parava uma partida e começava outra. Ou seja, eu não tinha uma pausa para fazer nenhum lanche, nem qualquer coisa, nem beber uma água. E às vezes eu até pegava o almoço, qualquer coisa, e levava até o computador para eu comer durante a partida, né? Tem a ver com autoestima, porque o que acontece? Quando você está num computador, quem está lá é um avatar, não é você. Dependendo do jogo, você se esconde atrás de uma armadura, atrás de armas. Você é um sucesso, né, diante dos amigos, porque você consegue pontuações, você consegue ganhar, passar de fases. Era uma figura que tinha armas, tinha poder no jogo, tinha habilidades, tinha patente, né, que era uma patente alta, que nem de policial. E eu chegava lá, eu era bom na coisa, né? Todo mundo, quando eu chegava na sala do jogo, todo mundo falava, caramba, ele chegou. E eu me sentia bem com isso, né? Aí agora, quando eu chegava na escola, era sempre a mesma coisa, sempre sofria, sempre me chamando de baixinho, de vários apelidos ruins que eu não gostava. E quando eu tava no jogo lá, eu me sentia outra pessoa, era uma pessoa boa, era uma pessoa feliz, sabe? Então, acho que era isso. Então, você tem aí aquele círculo, aquele looping, aquele círculo vicioso perpetuando, ou seja, cada vez mais o indivíduo precisa de mais tempo para ter a mesma satisfação anterior e mais tempo para ter a mesma satisfação anterior, fazendo com que muitas vezes alguns jovens que nos procurem cheguem à marca absurda de 45 horas ininterruptas, 50 ininterruptas, 55 horas ininterruptas. Quando eu saía do computador eu ficava mal, me sentia muito mal também, tipo, me sentia um lixo quase. Chama offline, que tem a ver com eu ter ficado offline. E acho que foi porque o tempo todo eu falava assim, isso aqui é offline, offline. Eu queria até um nome em português, mas é internacional a coisa, né? Offline, sobre estar desconectada. No início tive que fazer esse exercício de tipo, por que eu tô querendo mostrar? Por que eu não consigo ficar sozinha, quieta, só curtindo sorvete, em vez de ter... Sabe, por que eu curti sorvete? Na verdade, talvez é curtir que o outro curtiu que eu curti o sorvete, em vez de eu simplesmente curtir o sorvete, sabe? Essa nova função do Instagram de melhores amigos vem pra isso, assim, eu vou colocar nos meus stories só as pessoas mais próximas para que eu não me exponha tanto para outras pessoas, né? Só quem tá dentro do meu círculo vai ter acesso ao tipo de conteúdo que eu produzo, a minha vida, as coisas que eu quero falar em particular para um grupo restrito. E o medo de errar também diminuiu muito, sabe? Porque tu fica numa vida de maior improviso. Hoje a gente assim, como é que faz tal? Aí tu pesquisa.
como é que é a palavra? Aí tu pesquisa. Então tu fica com medo de errar o tempo inteiro, sabe? Tu fica muito... Ai, mas e se eu não souber? Ou se eu errar a quadra? Gente, se tu errar a quadra, tu vai errar e vai voltar e vai resolver e acabou, sabe? E as pessoas se ajudam. Parece óbvio, né? Mas as pessoas se ajudam, sabe? Eu às vezes dizia, ai, sabe onde é que tá a rua tal? Sim, o que teve de gente que me levou? Eu acho que a gente perde um pouco esse senso do coletivo nessa era da hiperconexão, sabe? E quando eu desconectei, eu precisei muito mais do outro. Quando eu reconectei em dezembro, aí eu religuei o meu smartphone e eu estava muito ansiosa para ver o que eu tinha perdido no WhatsApp. Eu achava que eu tinha perdido uma grande coisa. Eu tinha essa sensação assim, tipo, qual vai ser a grande declaração que vai estar no meu smartphone, sabe? Tipo, no meu WhatsApp. Eu achava que eu ia ter uma grande surpresa linda, genial, de algo que eu tivesse perdido. E aí, quando eu liguei, eu não tinha perdido nada. Acho que se eu jogar de novo, eu não vou ter a mesma habilidade que eu tinha de antes. Eu tô gostando mais da vida aqui fora do que era antes, né? Porque eu curto mais, tenho mais amigos, tenho uma vida social, né? Eu não sou mais aquele menino retraído, tímido, que ficava só se preocupando com o seu próprio ego do que se preocupar com seus pais, que estavam se preocupando com ele mesmo, comigo, né? Foi um misto de autodescoberta com pesquisa sobre o assunto, e eu achei que o livro faria sentido porque ele ajudaria outras pessoas que enfrentam problemas semelhantes. Na verdade, eu uso a internet normal, mas eu não tenho mais o smartphone. Então isso me poupa um pouco de tempo, porque eu não tenho mais o WhatsApp, né? É muito difícil a gente dizer que as pessoas hoje conseguem se desconectar totalmente. Na verdade, isso seria só possível se ela não vivesse com um celular, né? Assim, ela não vivesse com um dispositivo móvel que acompanhasse ela. Eu acho que a gente tem que lidar com isso da mesma forma que a gente lida com a alimentação. Você tem a informação nutricional, você sabe que, analogamente, Facebook tem muita gordura e muito açúcar e muito colesterol, talvez você tenha que consumir com parcimônia, né? Um aplicativo para ler e-books tem outros tipos, tem proteína, etc. Outra questão é talvez estipular metas. Então, assim, eu só vou olhar o celular agora no final do expediente ou na hora do almoço. Antes disso eu não vou olhar mais, né? Eu gosto muito dessa entrevista da Maísa aqui. Você não consegue tirar uma foto da lua e captar toda a sua perfeição. Então é uma coisa que só os seus olhos mesmo conseguem enxergar. Só se você for um fotógrafo profissional incrível com a sua super lente. Mas se você for um adolescente com um smartphone e quiser tirar uma foto da lua porque você acha uma coisa muito bonita, você não vai conseguir, você não vai ter êxito. Então eu aprendi com a lua que muitas coisas a gente só vai conseguir enxergar com os olhos. Diria que ela tem esse comportamento contemporâneo de um nativo digital, de entender qual o momento e qual o lugar daquilo na minha vida e que a minha vida não é só aquilo. Eu gostaria de usar menos ainda, sabe? Mas eu uso e-mail, banco, Spotify. O importante é que você faça coisas que te deem mais prazer por mais tempo, assim. Você sinta que não está deixando de fazer coisas importantes ou de passar tempo com pessoas importantes para ficar com o celular. Eu acho que esse é o mais importante. Hoje, a rede social que eu uso é o Instagram. Mas via computador, porque eu não tenho mais o smartphone. A minha forma de consumir conteúdo é pela internet. A minha forma de saber qualquer notícia é pegar o Google na hora e procurar. A minha forma de descobrir alguma informação do mundo é buscando na internet. Então, se eu não estou inserido nisso, talvez eu nem saiba viver sem isso. Eu tinha mais amigo virtual do que amigo físico mesmo, na vida real. Outro dia atendi um menino que sentou aqui, nessa cadeira aqui, ele chegou e falou, então tio, tô vindo aqui porque minha
mãe diz que eu não saio do telefone celular, é um absurdo. Imagina, eu estava na escola até agora. Existe aí no teu telefone um marcador de tempo que vai dar pra gente quanto tempo que você gastou em cada aplicativo. Vamos olhar? Ah, eu não sabia, tal. Aí começamos a abrir, tal. Era 1h da tarde, ele tinha acabado de chegar da escola. Quanto tempo aquele menino de 13 anos já tinha gasto nas redes sociais enquanto estava na escola? 4 horas e 35 minutos. Gostaria muito de fazer um detox digital, mas primeiro eu preciso ter uma reserva financeira. Senão eu vou ter um detox financeiro e vai ser bem difícil. É uma pergunta que eu me faço direto. Eu vivo para postar ou eu posto para viver?